Hello guys! Se você não me conhece, eu me chamo Bruna. Assim, eu estou aparecendo aqui nesse canal de cara limpa e cabelo molhado. Por quê? Não sei. Na verdade, eu nem ia fazer um vídeo pro YouTube sobre esse assunto. Eu ia só contar lá nos stories. Mas eu resolvi vir contar aqui, vou fazer um vídeo rapidinho, sem muita produção, só pra ficar registrado aqui mesmo e mais alguém quiser ver essas informações futuramente. Recentemente eu fiz uma viagem pra Turquia, saindo aqui da França, que é onde eu moro. Foram 3 horas de avião, então não foi uma viagem longa. E eu comentei no Instagram que na minha viagem de ida teve um episódio que eu não ia comentar sobre porque eu ainda estava tentando entender o que tinha acontecido. Muita gente ficou até curiosa sobre esse assunto, querendo entender. Eu não me preparei pra fazer esse vídeo, não criei um roteiro, eu vou simplesmente vir aqui contar o que aconteceu. Bom, primeiro de tudo, eu nunca tive nenhum problema parecido, eu nunca passei por nenhuma situação dessa e eu não sei dizer o que exatamente foi isso. Também não passei por nenhum médico para ser identificado isso, então eu vou dizer o que eu acho, os meus sintomas. Pois bem, eu fui sozinha pra Turquia. Quando eu anunciei no meu Instagram que eu ia pra Turquia, muita gente me falou muitas coisas, eu recebi diversas informações. A maioria era: ir sozinha é difícil, o assédio é muito grande, passar na imigração na Turquia é muito difícil. E inclusive um relato de uma menina que falou que os oficiais levaram ela para uma sala e ficaram horas interrogando ela. Não vou dizer que é culpa das pessoas isso, as pessoas simplesmente passam as informações que elas receberam, as informações que elas acham relevantes. Só que aquilo me deixou com um medo interior. No dia que eu acordei para ir pro aeroporto, eu lembro que eu tava tomando café e eu pensei: e se eu desistisse agora? Não vou perder tanto dinheiro porque eu paguei barato na passagem, eu paguei barato no hotel. Realmente eu me lembro de refletir sobre isso e depois eu disse: nossa, mas que besteira, né? Vai que vale a pena a viagem. E fui, na cara e na coragem. Antes de embarcar eu tive um problema com o meu bilhete. A companhia tinha emitido o meu bilhete para 2020, não 2019, que é o ano que estamos, e fui fazer meu check-in. A mulher não conseguiu, ela disse: não tem nenhum bilhete pra você. E aí eu tive que ir lá na companhia, no escritório da companhia dentro do aeroporto, resolver o problema, ver se eles conseguiam mudar a minha passagem. E aí nesse momento, mais uma vez, eu pensei: será que eu devo ir? Será que eu devo fazer essa viagem? E se eu desistir agora? E eu fiquei torcendo pra dar errado, pra mulher falar: infelizmente não vai dar mesmo, o seu bilhete tá pra 2020. Não fui eu que comprei errado, foi um erro da companhia. Eu fiquei calmamente esperando e internamente torcendo pra dar errado. Falar: sem problemas, muito obrigada, estou indo pra casa. Porque eu realmente estava com medo. Deu tudo certo, a mulher emitiu uma passagem pra mim, normal, embarquei. Bom, eu não tenho medo de avião, eu viajo muito, eu tô acostumada já. E, enfim, eu fui pra Tailândia, então tô acostumada com pessoas falando idiomas em que eu não entendo. Desde o momento em que eu entrei no avião, os funcionários falavam comigo sempre em turco. Depois eu entendi que, na verdade, as pessoas achavam que eu era turca, porque no próprio país muitas pessoas me disseram isso. Mas naquele momento no avião eu não entendi, porque geralmente as companhias aéreas falam inglês com os passageiros. Os anúncios também que o piloto anunciava, enfim, primeiro eram sempre em turco, e algumas informações, as mais relevantes, acredito, as mais importantes, eram passadas em inglês posteriormente. Porém, algumas informações eles falavam só em turco, mas informações que não eram assim: nossa, minha vida depende dessa informação, entende? Então acho que era por esse motivo que eles falavam em turco. Bom, o que eu tive, eu acredito ter sido um ataque de pânico. Eu não sei, eu não posso afirmar com certeza, e eu vou descrever pra vocês a cena. Eu estava bem cansada porque eu tinha acordado muito cedo, dei uma cochilada e aí algumas vezes eu acordava com alguém conversando, com o piloto falando alguma coisa, enfim. Em dado momento teve uma turbulência, mas foi uma turbulência assim normal. Não foi turbulência violenta, ninguém gritou, mas simplesmente foi. Eu sinto que foi uma coisa inesperada, porque depois que a gente entrou na turbulência, apareceu aquelas luzinhas de bote o cinto, né? Piscando a luzinha de bote o cinto. O piloto anunciou, né? Vamos passar por uma área de turbulência, etc. Deu uma estabilizada, a mulher começou a passar com um carrinho de bebida que eram pagas, né? Não eram free, porque era uma companhia de low cost, oferecendo bebidas e tal. Um senhor levantou pra ir no banheiro. E aí, mais uma vez, entramos numa área de turbulência. Nesse momento, a aeromoça voltou com o carrinho pra área lá, né, de guardar.
e orientou aquele senhor a se sentar. E aí o cara sentou, tipo, em qualquer lugar, assim, só sentou e colocou o cinto. Foi uma turbulência normal e, mais uma vez, o avião se estabilizou, porque a turbulência, ela assim, né, às vezes ela vem, às vezes ela para. E o avião se estabilizou, eis que de repente passa um cara no corredor com o supercílio aberto, aqui, né, sangrando. Aí, tipo, nesse momento eu já fiz... Opa, o que tá acontecendo aqui? E aí todas as pessoas, óbvio, ficaram olhando, tipo, seguindo o cara com o olho, assim, o que tá acontecendo? E o cara foi em direção ao banheiro lá, falar com as mulheres, fazer um curativo. E nesse momento eu fiquei já um pouco, assim, assustada, porque não teve nenhum momento violento, não houve nenhuma gritaria, não houve nada. Simplesmente um cara tava com o supercílio aberto. Depois eu fiquei refletindo sobre isso, talvez ele estivesse deitado na janela ou encostado em alguma coisa, e na hora que deu a turbulência ele pode ter batido, e tem áreas aqui muito sensíveis, né, dizem. Sei que o cara passou com o negócio sangrando, assim, pingando sangue. Esse momento já me deixou um pouco em alerta. Depois desse momento, mais uma vez a gente entrou numa área de turbulência. Dessa vez ela foi um pouco mais forte. Não chegou a ser violenta. Aí, de novo, a luzinha do cinto, né? De acione o cinto, piscando. E aí, o piloto começou a anunciar alguma coisa em turco. A gente dentro daquela turbulência, eu em choque por causa do cara com a testa sangrando. Dentro de uma turbulência, às vezes o avião perde um pouco a estabilidade, perde bastante às vezes. E aí, nesse momento, ele só teve uma queda, tipo, de pouquíssimos segundos, assim, que parecia que tava em queda livre. Eu não sei explicar. Parecia só que ele tava em queda livre, assim. Tipo, quando você tá numa montanha-russa e aí você chega lá no topo e você vai descer e aí te dá aquele frio na barriga, assim, que parece que você tá caindo. Mas foi poucos segundos, assim. Não criou um pânico geral dentro do avião, mas simplesmente o cara começou a anunciar uma coisa em turco. Nesse momento, eu já, assim, a memória começou um pouco flashes, assim. Eu não sei como explicar, mas simplesmente eu sinto que essa junção de fatos, né, não foi uma coisa isolada, não foi a turbulência ou o cara sangrando. Essa cena toda, essa circunstância, eu comecei a ficar em choque. E aí eu percebi que eu tava um pouco ofegante, que eu tava com taquicardia. E aí eu comecei a respirar fundo, né? Só respirar fundo. Pensei, talvez eu estou o quê? Com medo, porque é natural o ser humano ter medo das coisas. E aí quando eu percebi a respiração funda, já não era mais uma respiração funda. Já parecia que eu tava o quê? Correndo uma maratona. E aí eu tava... Eu sentia o ar entrando. Conforme eu respirava, eu sentia que eu estava respirando, tipo, eu fiquei totalmente concentrada na minha respiração e eu sentia que eu estava respirando. O ar estava entrando em mim, estava entrando nos meus pulmões. Só que parecia que não era o suficiente. Parecia que, por mais que entrasse, aquele ar não fazia nenhum efeito, assim. Eu não sei explicar. E aí começou com a falta de ar, que não era falta de ar porque eu estava respirando, por isso que eu fiquei um pouco confusa naquele momento. Falei, estou respirando, mas estou com falta de ar. Tipo, não faz nenhum sentido. Daí aquilo começou a arder meu peito, e aí eu pensei, será que eu tô tendo um ataque cardíaco? Porque as pessoas, elas descrevem mais ou menos assim, né? Um pouco falta de ar, e aí o peito queimando, e aí eu comecei a pensar, eu estou tendo um ataque cardíaco aqui no avião, tipo... Eu não sei porque isso passou pela minha mente, só que aí eu comecei a ficar nervosa com aquilo. Eu pensei, eu estou tendo um ataque cardíaco. Aí eu tentava respirar mais, aí eu respirava mais. Começou a doer o meu peito, que eu não sei explicar a sensação. Parecia realmente que eu tava tendo um ataque cardíaco, meu peito queimava. Eu lembro que num primeiro momento eu tirei uma blusa que eu tava, porque tava muito quente, tava muito sufocante aquilo. Eu não sei explicar o que aconteceu nesse momento, eu sei que tinha um homem do meu lado, eu acho que ele era turco. E aí, obviamente, eu acho que ele percebeu que eu tava ali em algum momento, e aí ele tentou falar comigo. Não escutava, não entendia, eu não conseguia prestar atenção, eu só conseguia respirar, assim, concentrada pra não morrer, parecia que era essa a sensação. E aí respirava fundo, Foi uma sensação horrível, assim, foi uma das piores sensações que eu já senti na minha vida. Então eu não sei dizer se foi um ataque de pânico, se foi uma crise claustrofóbica. Eu fiquei assim, com medo, e quanto mais eu me desesperava, mais eu não conseguia respirar. E aí o cara me deu um saco, aqueles de tipo de filme, e eu fiquei
Eu não sabia o que eu tinha que fazer com aquilo, mas na hora veio na mente, né, esses filmes que as pessoas respiram no saco, então eu comecei a respirar no saco, porque eu não entendia nada do que ele falava, não escutava nada, eu não sei nem em que idioma ele tava falando comigo. Aí eu coloquei a cara lá e comecei a respirar no saco e me concentrar em respirar no saco. Acho que é um saco que eles deixam pra você vomitar mesmo, não sei. Cara, que desespero. Aí depois o avião se estabilizou, o cara chamou a aeromoça e falou alguma coisa pra ela, eu não sei em que idioma, porque eu não tava mais nessa órbita. E aí ela veio falar comigo, ela me trouxe um pouco de água. Nesse momento eu comecei a respirar um pouco mais normal, mas eu permaneci com taquicardia. Não passava, sabe? Era uma sensação muito ruim. E assim eu segui pra área de imigração. Enquanto eu estava na fila da imigração pra entrar na Turquia, eu sentia que eu ia desmaiar em todo momento. Eu estava ali concentrada em não morrer. Só pensando, eu vou desmaiar nessa fila, eu vou desmaiar nessa fila. Não sei por que essa sensação. Aí quando eu passei, eu já tava esperando, né, que o cara ia me dar um esporro. Eu acho que se o cara tivesse me escolhido pra me entrevistar, pra me revistar, pra me levar pra uma sala, sei lá, eu teria tido um lapso nervoso. Porque realmente eu estava num estado muito deplorável. Enfim, e aí eu entreguei meu passaporte, o cara pegou o passaporte, abriu, carimbou e eu passei. Depois desse momento, parece que eu respirei fundo, sabe? Eu falei, caraca, o que aconteceu? E aí eu fiquei lá sentada no aeroporto 30 minutos. Eu saí da imigração, sentei no chão do aeroporto e fiquei lá 30 minutos. Pensando, o que eu vou fazer? Tipo, eu cheguei na Turquia, e agora? Do caminho do aeroporto até o hotel foram 2 horas. Nesse caminho eu melhorei, tipo, quase 100%, assim. Porque eu cheguei na cidade, aí pessoas começaram a me ajudar. Eu contei tudo a tour lá no Instagram. Se você perdeu, tá salvo nos destaques. E aí muitas pessoas me ajudaram, e aí eu me senti super segura no país. E aí quando eu cheguei no hotel, eu sentei na cama e falei, ok, tá tudo bem, eu cheguei na Turquia. Eu acho que foi mesmo o nervosismo todo, assim, sabe, do contexto geral. Pra viagem de volta, quando eu cheguei no aeroporto, eu comecei a ficar um pouco nervosa, com medo de acontecer de novo, sabe? Fiquei o tempo todo controlando minha respiração, controlando meus pensamentos e falando, ok, é uma coisa normal, já entrei, agora eu vou sair da Turquia, não tem problema nenhum, tudo deu certo. Aí no final das contas não aconteceu de novo, pelo contrário, o voo de volta foi bem mais tranquilo. Como eu falei mesmo, aquilo foi um episódio isolado. Eu não sei se vai acontecer de novo. Depois eu pesquisei várias informações na internet. A conclusão que eu cheguei é que foi um ataque de pânico, mas não sei. Se tiver algum profissional aí que me assiste ou alguém que já passou por isso, comente aí, deixe sua opinião nesses comentários. Também comenta se eu devo procurar alguma ajuda psicológica ou se eu posso simplesmente deixar pra lá e torcer pra que não aconteça de novo, né? Esse foi o episódio. Não foi uma coisa grave, só foi uma coisa que realmente me deixou muito pra baixo, me deixou muito negativa, mas acho que são coisas que acontecem mesmo. Quando você viaja, você passa por diversas coisas, por diversas circunstâncias. É normal que aconteça. Enfim, obrigada por me acompanhar. Não esquece de deixar seu like nesse vídeo e de se inscrever no meu canal. Até a próxima e boa viagem!